volta com a Lei de Organização e Divisão Judiciárias e para falarmos a respeito do artigo 84, que traz a composição das turmas recursais. O mais importante está no caput do artigo 84 e também nos parágrafos 1º e 2º. Vejam só o texto da lei complementar. Artigo 84. Para o julgamento dos recursos interpostos contra as decisões dos juizados especiais, as comarcas serão divididas em grupos jurisdicionais, constituídos por uma ou mais turmas recursais, conforme dispuser a Corte Superior por proposta do Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais. Lembrando que a lei complementar continua a denominar o órgão especial do TJ como sendo Corte Superior, mas no regimento é órgão especial. Por isso eu sempre tenho dito, o melhor entendimento é entender as expressões como sinônimas, tá? Corte superior igual a órgão especial igual a corte superior, tá? Bem, mas o importante aqui não é isso não. O importante é perceber que cada turma recursal é responsável por um grupo jurisdicional. E o que é isso? O que é um grupo jurisdicional? Representa o conjunto de comarcas que está sob a responsabilidade da respectiva turma recursal. É uma delimitação territorial da competência da turma recursal. Particularmente, isso acontece no interior do estado de Minas Gerais. Em Belo Horizonte, como a demanda dos juizados especiais é muito grande, tá? Eu tenho que lembrar que as turmas recursais de Belo Horizonte existem para julgar os recursos contra os juizados especiais, né, contra as decisões dos juizados especiais de Belo Horizonte, mas por uma peculiaridade de demanda. O importante aqui, é perceber que no interior do estado, cada turma recursal vai ser responsável não apenas pelo juizado especial que está instalado na sua respectiva comarca, porque afinal de contas a turma recursal ela tem que ter sede em uma determinada comarca. Então, por exemplo, imagine que isso aqui seja o território da comarca de Montes Claros, lá no norte de Minas. Lá em Montes Claros, pelo artigo 10 da Lei de Organização e Divisão Judiciárias, existe formalmente instalado um juizado especial. E Montes Claros também é sede de um grupo jurisdicional. Lá eu tenho a instalação de uma turma recursal. Só que a turma recursal que está lá em Montes Claros, ela está lá não apenas para julgar os recursos oriundos do juizado especial de Montes Claros, mas também das comarcas vizinhas, que compõem o respectivo grupo jurisdicional, tá? O grupo jurisdicional de Montes Claros, da turma recursal de Montes Claros. Então, se um juiz de direito aqui da comarca vizinha decide, mas de acordo com o procedimento dos juizados especiais, da Lei 9.099, da decisão do juiz de direito proferida aqui no âmbito, né, do procedimento dos juizados especiais, cabe recurso para a turma recursal lá de Montes Claros. Se na outra comarca vizinha aqui, eu também tenho um juizado especial formalmente instalado, de acordo com o artigo 10 da Lei de Organização e Divisão Judiciárias, da decisão desse juizado especial aqui, também cabe recurso para a turma recursal de Montes Claros, tá? E assim por diante, tá? Sempre que eu tiver uma decisão no âmbito ou do procedimento dos juizados especiais realizados pelos juízes de direito, tá? Do respectivo grupo jurisdicional, ou formalmente de um juizado especial, eu tenho um recurso para a turma recursal de Montes Claros, tá? Então é por isso que nós temos essa organização, nós temos a criação de um grupo jurisdicional. O que é o grupo jurisdicional? Ora, a delimitação territorial para o exercício de competência por parte de uma turma recursal, o conjunto de comarcas, tá? Que irá justamente delimitar o território para o exercício de competência por
por parte daquela turma recursal, ok? Então é por isso o caput do artigo 84 da Lei de Organização e Divisão Judiciárias. O mais importante é entender esses grupos jurisdicionais citados aí no caput, tá? Bem, além disso, o que nós precisamos observar aqui no parágrafo 1º? A composição de uma turma recursal. Uma turma recursal ela é composta por 3 juízes titulares e 3 suplentes. Nós temos ao todo 6 membros, né? 6 juízes de primeiro grau. Nós já estudamos isso lá no artigo 98, inciso 1º da Constituição. Só que eu tenho que lembrar que existem 3 titulares e 3 suplentes. O julgamento dos recursos sempre é feito por 3, tá? Então vejam só o parágrafo 1º do artigo 84 da Lei Complementar. A turma recursal terá 3 juízes titulares e 3 suplentes, escolhidos entre os que atuam nas comarcas integrantes do respectivo grupo jurisdicional. Então eu tenho que lembrar que existem 3 titulares e 3 suplentes, tá? Naturalmente, o julgamento sempre é feito por 3. Se um dos titulares não puder comparecer, chamam o suplente. Quem são os juízes da turma recursal? Necessariamente eu preciso ter juízes de primeiro grau, e são juízes do próprio grupo jurisdicional. Pode ser que eu tenha um juiz aqui do próprio juizado especial lá na turma, um juiz de direito da comarca vizinha e assim por diante. É claro que quando o juiz titular da turma recursal se deparar com um recurso contra a decisão dele mesmo, ele não pode participar do julgamento. Chama um suplente. Questão óbvia, mas o importante aqui é vocês perceberem esse detalhe também. Além do número, 3 titulares e 3 suplentes, lembrar que os juízes que integram a turma recursal são juízes de primeiro grau, de primeira instância, escolhidos no próprio grupo jurisdicional, tá? Atenção com o parágrafo 1º. A turma recursal terá 3 juízes titulares e 3 suplentes, escolhidos entre os que atuam nas comarcas integrantes do respectivo grupo jurisdicional. Percebam que existe um acúmulo de função, tá? Quem é juiz da turma recursal aqui no caso, principalmente, né, no interior, tá? Ele não deixa de ser juiz no âmbito da primeira instância dos juizados especiais, ele não deixa a sua função originária no respectivo grupo jurisdicional não, tá? Ele vai lá para a turma recursal para fazer o julgamento em determinados dias da semana, mas acumula função. Parágrafo 2º, vejam só o parágrafo 2º, também passível de ser cobrado em um concurso público. Os integrantes da turma recursal serão indicados pelo Conselho de Supervisão e Gestão. E se a indicação for aprovada pela Corte Superior / órgão especial, tá? Serão designados para um período de 2 anos, permitida a recondução. 2 anos, permitida a recondução. Quantas reconduções, então? Diversas. Não se esqueçam, qualquer diploma legal que vocês pegarem e que tiver assim, permitida a recondução, significa que eu estou falando de diversas reconduções, tá? Norma jurídica, lei, uma portaria, resolução, a própria Constituição, quando quer dizer que é uma recondução, diz expressamente, permitida uma recondução. Aqui eu posso ter reconduções de forma indefinidas, tá? Diversas reconduções podem ser feitas aqui. Atenção ao detalhe final aí do parágrafo 2º. 2 anos, permitidas diversas reconduções, tá? Bem, parágrafo 3º, que também pode ser cobrado, mas em menor escala, tá? O que nós temos no parágrafo 3º? É vedado ao juiz de direito a indicação para integrar turma recursal, a recusa à indicação e a primeira recondução. Então vejam só, é vedada ao juiz de direito indicado para integrar uma turma recursal, a recusa à indicação e a primeira recondução. Como, na maioria das vezes, isso aqui representa acúmulo de serviço, em regra, os juízes de primeira instância
não querem fazer parte de turma recursal. Ainda mais se ele for juiz de uma comarca de vara única, onde ele não vai poder nem mesmo ter uma compensação na distribuição dos processos, né? Na sua vara, na sua função de origem, tá? Então, naturalmente, existe uma certa recusa por parte dos juízes de direito em participar de uma turma recursal. Não tem qualquer tipo de gratificação em virtude disso e, em termos práticos, na maioria das vezes é verdade, representa acúmulo de serviço. Por isso que é vedada a recusa. Se o Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais indicar o órgão especial do TJ, aqui, Corte Superior, aprovar, tem que ir. E tem um detalhe, né? É também vedada, proibida a primeira, recusar, a primeira recondução. Então não se esqueçam aí do parágrafo 3º. É vedado ao juiz de direito indicação para integrar turma recursal, a recusa à indicação e a primeira recondução, tá? É vedado ao juiz de direito que foi indicado, ele não pode recusar nem a indicação originária, a primeira indicação, e não pode recusar também a primeira recondução. A partir da segunda recondução, aí sim ele já pode fazer a recusa, tá? Ele já tem esse direito de recusar a indicação do Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais, que depende, né, da aprovação do órgão especial / Corte Superior para a Lei Complementar número 59, tá certo? Bem, parágrafo 4º. Quando o interesse da prestação jurisdicional recomendar, poderão os juízes suplentes ser convocados para atuar simultaneamente com os titulares. Eu não tenho 3 titulares e 3 suplentes? Se a demanda aumentar de forma a justificar a atuação dos suplentes, eu tenho como se fosse uma outra turma sendo formada pelos suplentes, de modo a dar uma maior vazão aos processos, aos recursos, né, que precisam ser julgados pela turma recursal, tá? Eu jamais vou ter o julgamento sendo feito por 6, tá? Em um único órgão julgador. Não, eu tenho uma turma recursal a titular com 3 e, havendo a necessidade, forma-se uma outra turma recursal também com 3, mas com os suplentes. É isso que quer dizer o parágrafo 4º do artigo 84 da Lei Complementar. Parágrafo 5º. A Corte Superior / órgão especial, a Corte Superior, mediante proposta do Conselho de Supervisão e Gestão, poderá criar turmas recursais, definindo no ato de sua criação sua sede e competência territorial. É o que eu já tinha explicado para vocês. Se eu tenho a turma recursal de Montes Claros, instalada lá em Montes Claros, e as comarcas que compõem o respectivo grupo jurisdicional, eu vou encontrar isso em uma resolução do órgão especial do TJMG, tá? A Corte Superior / órgão especial do TJMG. Então é por isso que eu tenho essa menção aí do parágrafo 5º. Parágrafo 6º. O número de processos julgados pelo juiz como relator de uma turma recursal será compensado na distribuição de processos da sua vara de origem. Pelo menos isso, né? Se eu estou acumulando função, sendo juiz, por exemplo, de um juizado especial, e ao mesmo tempo estou lá na turma recursal, naturalmente na distribuição de processos no meu órgão de origem, tá? Eu tenho que sofrer uma compensação. Afinal de contas, eu estou tendo uma carga de trabalho uma carga de trabalho maior. Agora, o problema é quando o juiz, por exemplo, é juiz de uma comarca de vara única. Se ele é o único juiz existente na comarca, como é que eu vou ter essa compensação? Não há como acontecer a compensação, tendo em vista que eu tenho um único juiz existente, tá? Então, por isso, essa questão aí. Parágrafo 7º. Os processos em que o juiz atuar como relator serão contados no seu mapa de produtividade. Ora, conta, né, para efeitos de eficiência, de produtividade, uma promoção por merecimento, por exemplo, questão óbvia. E parágrafo 8º. A cada turma recursal corresponderá uma secretaria de juízo na forma da lei. Outra questão óbvia, né? Eu tenho que ter uma secretaria aqui, ó, prestando o auxílio necessário, com servidores, prestando o auxílio necessário à turma recursal, ok? Mais importante, caput do artigo 84, e além do caput do artigo 84, os parágrafos 1º e 2º e talvez uma questão envolvendo aí o parágrafo 3º, ok? No nosso próximo encontro, competência das turmas recursais, tá? Nós vamos falar a respeito do artigo 85A da Lei de Organização e Divisão Judiciárias. Obrigado e até lá!